queria fazer um relato racional, mais um vídeo. Essa é a divulgação, contando, né, pelo tempo que a gente está viajando, a divulgação da Lituânia foi um dia, né, um dia inteiro. E nós estamos fazendo o primeiro dia de 3 da divulgação da Letônia. Nós começamos amanhã para divulgar em bibliotecas nacionais, biblioteca da universidade, essa que está atrás da gente aqui, a gente filmou. Então foram 5 bibliotecas públicas para doar o livro. O livro foi recebido em todas as bibliotecas, com muito carinho, alguns comentários interessantes, que legal, algo novo, né? E dos 5 que a gente deu de manhã, as 5 bibliotecas, né? Assim, eu acho que pode dizer 4 foram absolutamente receptivas, muito carinhosas, né? A última foi um pouquinho mais cautelosa, mas foi bom também. Atrás da gente está um dos locais que a gente fez a doação, né? E dentro é a universidade, abordamos os assuntos que está aí no site, falando sobre Platão, sobre Sócrates, sobre os grandes nomes da filosofia, os grandes nomes da ciência, né? E apontando que tem uma veia acadêmica, né, para poder falar sobre o universo em desencanto. E na tarde, a partir da tarde, nós começamos a divulgar nas ruas e nós notamos a primeira materialização. Eu expliquei para a caravana local, né, quem está segurando o telefone agora, e as outras 2 participantes da caravana, que era uma materialização, depois veio uma segunda, e agora a terceira foi a mais forte. Veio uma senhora por volta de 60 a 70 anos de idade, e ela veio falando em russo, e eu venho falando há muito tempo sobre isso. Eu não quero ser chato, mas eu sou obrigado a contar aquilo que eu estou relatando em nome do Pai Joaquim, em nome de Manuel Jacinto Coelho, em nome do Racional Superior, que eu jamais ia fazer uma mentira em nome deles. Ela veio falando em russo e veio buscar o prospecto. A gente geralmente dá o prospecto. Ela veio buscar o prospecto. Há pouco tempo antes, 2 senhoras vieram dizendo que viu uma luz do cosmos. E ela veio pegar o prospecto, falando em letão. A caravana local entende o letão. E na sequência que elas foram embora, eu até questionei por que não deu o livro. Ela falou que ela vai levar o prospecto, ela vai perguntar, porque ela viu uma luz do cosmos na caravana. E na sequência veio essa senhora veio chorando, né, para pegar, com os olhos marejados, né, para pegar o panfleto. Pegou o panfleto falando em russo. A gente tinha dado o prospecto em letão para ela, trocamos o prospecto, demos o prospecto em russo. E ela pegou o prospecto, abraçou o prospecto, né? E na sequência eu mostrei o livro. Eu não falo russo. Eu mostrei o livro e gesticulei que era um presente para ela. Ela pegou o livro, se curvou, beijou o livro e começou a chorar, sem entender uma palavra do que a gente falou. O que eu não posso contar é o que aconteceu um pouco depois, porque isso envolve coisas que a rede social não pode receber com facilidade. Mas são questões que o aparelho racional sabe o que é. Então quem tem vibração para sentir, para saber o que aconteceu, eu posso contar no particular. Mas foi uma das experiências mais fortes de todos os anos que a gente vem divulgando em todos esses países. Uma das experiências mais fortes. Ela saiu em prantos, chorando, beijou o livro, se curvou com o livro na mão. E o que aconteceu depois eu não posso contar. A gente encerrou a caravana local para poder retomar, né, a energia e o trabalho e poder falar um pouquinho do que está acontecendo. Eu já venho falando há algum tempo, já faz alguns anos, né, desde 2015 que eu comecei a falar sobre isso. E eu acho que vocês já sabem a história, né, a resistência, a crueldade, a maldade que estão fazendo no Brasil. Então eu continuo dizendo, né, que a cobrança chega. A cobrança chega. E eu, em nome de Pai Joaquim, em nome do Astral Superior, em nome do mundo racional, estou pedindo para vocês terem um pouquinho de bom coração, de compaixão e fazer o trabalho de vocês. A caravana está pedindo isso. São vários países pedindo livro. Agora na Letônia, a manhã inteira, não tem livro em letão. E o pessoal pedindo livro. E agora uma senhora que não entende levou o livro chorando. E se eu fosse contar o resto do relato, vocês iam ficar assim,
impactados como nós estamos. Eu estou falando aqui em nome do astral. Eu estou falando aqui em nome do racional superior, que eu não preciso mentir. Eu tenho mais 3 testemunhas comigo do que aconteceu. Eu vou ter que explicar para eles o que aconteceu. Então foi muito bonito, muito forte. Eu estou emocionado também. Estou pedindo para vocês terem um pouquinho de consciência, de parar com essa loucura, né? Essa loucura que vocês estão fazendo, essa loucura. Um pouquinho de compaixão com o ser humano, um pouquinho de amor ao próximo, para poder entender que a missão é séria, não é brincadeira, não é piada. Então agradecer mais uma vez a essa quantidade enorme de livros que estão sendo distribuídos na Letônia, hoje, na Lituânia, né, quando foi há poucos dias atrás. A gente continua na caravana, né, e eu continuo aqui mandando para vocês o meu pedido de agradecimento em nome dos países bálticos. Estou emocionado pelo que aconteceu, né, em nome dos países bálticos, em nome da Escandinávia, né, dos países que estão ao redor. Agradecendo as ferramentas internacionais pelos trabalhos que têm feito, ao João lá no México, né, agora no México e nos Estados Unidos, né, em Hollywood, as meninas de Nova York, nos Estados Unidos, as pessoas que estão espalhadas pela Europa, na Ásia, na América do Sul. Eu sei que tem muita gente na América do Sul pegando no livro. O meu agradecimento, o meu apoio, minha força a todos vocês, porque o que a gente passa às vezes precisa ser compartilhado, não porque a gente está fazendo. Ninguém quer status. A gente só quer dar apoio, força, né? Estimular a coragem de vocês. Eu estou testemunhando para vocês algo que eu não vejo há muito tempo. O que eu vi aqui é o que eu via na salinha, no Retiro Racional. Algo assim que está além e muito além. Eu avisei a caravana que a primeira era uma força, depois a segunda pessoa, depois essa senhora falando da energia do cosmos. E eu estou retratando, repetindo o que ela falou. E na quarta pessoa... Foi um dia muito bonito, é um dia muito bonito, tem muita coisa pela frente, não sei se a gente vai continuar, a gente precisa retomar, né, retomar as forças para o que aconteceu, mas os prospectos sendo distribuídos, né, em letão, mas a grande maioria hoje em letão, nada em inglês e agora um pouquinho em russo, né, e distribuindo os livros em inglês. Saíram alguns também por fora, né, de pessoas bem humildes, bem na linha de Pai Joaquim, né, bem humildes. E eu acho que é por isso que mexe muito, né? Mexe muito quando a pessoa reconhece a energia do mundo racional, como essas senhoras passaram antes. E é muito mais bonito quando a outra senhora vem e vem chorando beijar o livro Universo em Desencanto, ela sem entender uma vírgula do que a gente estava falando. Então, eu agradeço em nome do mundo racional, aos que estão de pé lutando contra essa loucura que está acontecendo no Brasil. E aqueles que estão resistindo a essas ondas magnéticas, estão de pé na linha racional, dentro da linha racional. O meu muito obrigado e um abraço a todos vocês de força, agradecimento à caravana local. Salve o Racional Superior.